Why might it be dangerous to drive on a poorly lit street? Pedestrians crossing in a dark area might be difficult to see. Porque pode ser perigoso dirigir em uma rua mal iluminada, que exposta. Pedestres atravessando em uma área escura podem ser difíceis de ver. Why might it be dangerous to drive on a poorly lit street? It may be difficult to make out poorly lit vehicles in the dark areas. Traffic lights will not be working. Porque pode ser perigoso dirigir em uma rua mal iluminada, exposta. Pode ser difícil distinguir veículos mal iluminados em áreas escuras. What should a driver do if dazzled by the lights of an oncoming vehicle? Look to the left-hand edge near side of the roadway and slow down if necessary. O que um motorista deve fazer se for ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima? Que exposta. Olhe para a borda esquerda lado próximo da via e reduza a velocidade se necessário. When should signals, for example with indicators, be given to other road users? Clearly and in good time to let other road users know what you intend to do. Quando os sinais, por exemplo, com indicadores devem ser dados aos outros usuários da via, que exposta, de forma clara e em tempo hábil para informar os outros usuários da via sobre o que você pretende fazer. What should a driver do when they want to use a mobile phone? Pull in and stop in a safe place. O que um motorista deve fazer quando quiser usar um celular? Exposta. Pare em um local seguro. What is the purpose of rumble strips on the sides of a carriageway? To alert drivers that their vehicle is veering out of their lane. Qual é a finalidade das faixas de sinalização sonora nas laterais de uma faixa de rodagem? Exposta. Para alertar os motoristas de que seu veículo está saindo da faixa. Is a driver permitted to pick up or set down a passenger on a motorway? A driver is never permitted to pick up or set down passengers on a motorway. Um motorista tem permissão para embarcar ou desembarcar passageiros em uma rodovia. Exposta. Um motorista nunca tem permissão para embarcar ou desembarcar passageiros em uma rodovia. Before exiting the vehicle on a busy road, what should the driver ensure? Before opening the door, the driver should check if it is safe to do so. Antes de sair do veículo em uma via movimentada. O que o motorista deve garantir? Exposta. Antes de abrir a porta, o motorista deve verificar se é seguro fazê-lo. What safety precaution should a driver take when getting out of their vehicle? Check all around for approaching traffic and pedestrians before opening the door. Que precaução de segurança um motorista deve tomar ao sair do veículo? Exposta. Verifique ao redor se há tráfego e pedestres se aproximando antes de abrir a porta. On a busy road, how should a driver allow passengers out of a vehicle? Stop and allow them to get out on the side nearest the curb. Stop and allow them to get out from whichever side of the vehicle they are sitting. Em uma via movimentada, como o motorista deve permitir que os passageiros saiam do veículo? Resposta. Pare e permita que eles saiam pelo lado mais próximo do meio-fio. What should a driver do to secure the vehicle before leaving it? Apply the parking brake and switch off the engine. O que o motorista deve fazer para proteger o veículo antes de sair dele? Exposta. Aplique o freio de estacionamento e desligue o motor. How should a driver exit the cab of a bus with the driver's door on the offside, right side? By climbing down while facing inwards. Como o motorista deve sair da cabine de um ônibus com a porta do motorista do lado impedido lado direito? Exposta. Descendo olhando para dentro. When is it safe to open the passenger door of a bus? When stopped at a place where it is safe for passengers to get out. Quando é seguro abrir a porta do passageiro de um ônibus? Exposta.
quando parado em um local onde seja seguro para os passageiros desembarcarem. When children are alighting from a school bus, what advice should a driver give them? To stay well in off the road until the bus has moved away. Quando as crianças estão descendo de um ônibus escolar, que conselho o motorista deve dar a elas? Resposta: para ficar bem longe da estrada até que o ônibus se afaste. What should a driver do when stopping to allow passengers to get off the bus? Stop where the passengers getting off the bus will not be in danger from other traffic. O que um motorista deve fazer ao parar para permitir que os passageiros desçam do ônibus? Resposta: pare onde os passageiros que desembarcarem do ônibus não corram perigo devido ao tráfego. When leaving the cab of a bus, what should a driver ensure? That the parking brake is on. Ao sair da cabine de um ônibus, o que o motorista deve garantir? Resposta: que o freio de mão esteja acionado. When leaving the cab of a bus, what should the driver ensure? That the electrical master switch is off. Ao sair da cabine de um ônibus, o que o motorista deve garantir? Resposta: que o interruptor geral elétrico esteja desligado. When letting passengers off a service bus, what should a driver do to ensure their safety? Let the passengers off only when the bus is stopped at a bus stop. Ao desembarcar passageiros de um ônibus de serviço, o que o motorista deve fazer para garantir sua segurança? Resposta: desça os passageiros somente quando o ônibus estiver parado em um ponto de ônibus. When leaving the cab of a bus, what should the driver ensure? That the engine is switched off. Ao sair da cabine de um ônibus, o que o motorista deve garantir? Resposta: que o motor esteja desligado. An approaching driver notices that the boy on the children's bicycle has said goodbye to his friend. What is the correct action for the driver to take? Be prepared for the boy setting off at any moment. O motorista que se aproxima percebe que o menino na bicicleta infantil se despediu de seu amigo. Qual é a ação correta para o motorista tomar? Resposta: esteja preparado para o menino partir a qualquer momento. The silver car is overtaking the parked red car. What should the driver do in this situation? Reduce speed considerably and be ready to stop. O carro prateado está ultrapassando o carro vermelho estacionado. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: reduza consideravelmente a velocidade e esteja pronto para parar. What should the car driver be aware of in this situation? Slowing down and being prepared to react. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: reduzir a velocidade e estar preparado para reagir. What should a driver be aware of when driving at night along a shopping street with many different light sources? Traffic lights may be difficult to distinguish from the other bright lights. O que o motorista deve estar ciente ao dirigir à noite em uma rua comercial com muitas fontes de luz diferentes? Resposta: os semáforos podem ser difíceis de distinguir das outras luzes brilhantes. What should a driver be most aware of in this situation? Children may unexpectedly run out from between parked cars. O que um motorista deve estar mais atento nesta situação? Resposta: crianças podem sair inesperadamente de entre os carros estacionados. Reduce speed and be prepared to stop, as other children could follow. O que um motorista deve fazer nesta situação? Resposta: reduza a velocidade e esteja preparado para parar, pois outras crianças podem segui-lo. What should a driver be aware of in this situation? A dangerous right-hand bend ahead. O que um motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta:
Uma curva perigosa à direita à frente. What should the driver do when there is a sharp dip in the road ahead? Reduce speed, keep to the left, and be alert for hazards ahead. O que o motorista deve fazer quando houver uma curva acentuada na estrada à frente, que é exposta? Reduza a velocidade, mantenha-se à esquerda e esteja atento aos perigos à frente. What should a driver do if they see a red warning triangle on the road? The driver should slow down and expect a hazard up ahead. O que o motorista deve fazer se vir um triângulo de advertência vermelho na estrada exposta? O motorista deve reduzir a velocidade e esperar um perigo à frente. What should a driver The driver is approaching traffic lights that they know have been green for some time. What should the driver do? The driver should be aware that the lights may change before they reach them and be prepared to stop. O motorista está se aproximando de um semáforo que ele sabe que está verde há algum tempo. O que o motorista deve fazer? Exposta. O motorista deve estar ciente de que o sinal pode mudar antes de alcançá-lo e estar preparado para parar. What should a driver do when approaching a junction normally controlled by traffic lights and the traffic lights are not lighting? Treat it as an unmarked junction and proceed cautiously while watching out for other traffic. O que um motorista deve fazer ao se aproximar de um cruzamento normalmente controlado por semáforos e os semáforos não estão acesos? Resposta: trate-o como um cruzamento não sinalizado e prossiga com cautela, observando o restante do tráfego. What should the driver do if there are cattle on the road ahead? The driver should reduce speed and pass them with care. O que o motorista deve fazer se houver gado na estrada à frente? Exposta. O motorista deve reduzir a velocidade e ultrapassá-lo com cuidado. What should a driver do if they see horse riders on the road ahead? The driver should reduce speed, allow extra clearance, and pass with care. O que o motorista deve fazer se vir cavaleiros na estrada à frente? Exposta. O motorista deve reduzir a velocidade, dar mais espaço e ultrapassar com cuidado. What should drivers be aware of if they meet horses with riders on the road? Drivers should be aware that loud noises from their vehicle may frighten the horses and cause them to bolt. O que os motoristas devem estar cientes se encontrarem cavalos com cavaleiros na estrada? Resposta: os motoristas devem estar cientes de ruídos altos vindos de seus veículos podem assustar os cavalos e fazê-los pular. What should the driver do when approaching a humpbacked hill? The driver should reduce speed, keep to the left, and be alert for hazards ahead. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de uma colina com corcunda? Exposta: o motorista deve reduzir a velocidade, manter-se à esquerda e estar atento aos perigos à frente. What danger can arise during daylight when a driver enters an area that is heavily shaded by overhanging trees? Visibility could suddenly be reduced. Que perigo pode surgir durante o dia quando um motorista entra em uma área muito sombreada por árvores frondosas? Resposta: a visibilidade pode ser reduzida repentinamente. How does giving a late signal affect other road users? They may not have been given enough time to react. Como dar um sinal de atraso afeta os outros usuários da via? Resposta: eles podem não ter tido tempo suficiente para reagir. What should a driver do when approaching traffic lights stuck on red? Stop and proceed with great caution. O que um motorista deve fazer ao se aproximar de um semáforo parado no vermelho? Exposta: pare e prossiga com muita cautela. What should a driver do when approaching roadworks warning signs? Reduce speed and be prepared to stop for works, vehicles, or a flagman. O que um motorista deve fazer ao se aproximar de placas de alerta de obras na estrada?
Exposta. Reduza a velocidade e esteja preparado para parar para veículos de obras ou um sinalizador. If a driver suspects that their vehicle indicators have not been seen, what should the driver do? Use a clear, decisive hand signal as well. Se o motorista suspeitar que os indicadores de direção do seu veículo não foram vistos, o que ele deve fazer? Exposta. Use também um sinal de mão claro e decisivo. What should a driver do if they intend to reverse their vehicle into an area which they cannot see? Ask someone to guide you when reversing. O que um motorista deve fazer se pretende dar ré com seu veículo numa área que não consegue ver? Exposta. Peça alguém para guiá-lo ao dar ré. What should a driver do if dazzled by headlights reflecting in the rear view mirror of their car? Use the night driving mode on their rear view mirror. Turn on the rear. O que um motorista deve fazer se for ofuscado pelos faróis refletidos no espelho retrovisor do seu carro? Exposta. Use o modo de direção noturna no espelho retrovisor. How many passengers may be carried on any given bus? As many as the vehicle's PSV plate specifies. Quantos passageiros podem ser transportados em um determinado ônibus? Exposta. Tantos quantos a placa PSV do veículo especificar. What is a bus driver's main responsibility? The safety and comfort of the passengers. Qual é a principal responsabilidade de um motorista de ônibus? Resposta: a segurança e o conforto dos passageiros. What is a bus driver's main responsibility? The safety and comfort of the passengers. Qual é a principal responsabilidade de um motorista de ônibus? Resposta: a segurança e o conforto dos passageiros. What effect could overloading with passengers or luggage have on a bus? It can impair the bus's road holding ability. Qual o efeito que a sobrecarga de passageiros ou bagagem pode ter em um ônibus? Resposta: pode prejudicar a aderência do ônibus. Is it permitted to lock the emergency doors on a bus carrying children? No. Easy entry and exit from a bus or minibus is essential for safety. É permitido trancar as portas de emergência de um ônibus que transporta crianças? Resposta: não a entrada e saída fáceis de um ônibus ou micro-ônibus são essenciais para a segurança. When driving a double-decker bus, how would a driver monitor the passengers on the top deck? Frequent use of the internal mirrors and cameras if fitted. Ao dirigir um ônibus de 2 andares, como o motorista monitoraria os passageiros no andar superior? Resposta: uso frequente dos espelhos internos e câmeras, se instalados. Whilst driving a double-decker bus, what should the driver use internal mirrors for? To ensure high standards of passenger care and safety. Ao dirigir um ônibus de 2 andares, para que o motorista deve usar os espelhos internos. Resposta: para garantir altos padrões de cuidado e segurança aos passageiros. Whilst driving a double-decker bus, what are the interior mirrors used for? Observing passengers who may be standing. Ao dirigir um ônibus de 2 andares, para que servem os espelhos retrovisores internos? Resposta: observar passageiros que possam estar em pé. What should a driver do to ensure the safety and comfort of their passengers? Drive smoothly and brake evenly. O que o motorista deve fazer para garantir a segurança e o conforto de seus passageiros? Resposta: dirija suavemente e freie uniformemente. What driving behavior could result in passengers getting thrown about? Cornering harshly. Qual comportamento ao dirigir pode fazer com que os passageiros sejam arremessados? Resposta: fazer curvas bruscas. How can a driver ensure passenger safety?
by allowing passengers time to get seated. Como um motorista pode garantir a segurança dos passageiros? Resposta: dando tempo aos passageiros para se sentarem. Why should a driver accelerate smoothly? To improve passenger comfort. Por que o motorista deve acelerar suavemente? Resposta: para melhorar o conforto do passageiro. In what circumstances may a driver carry passengers in a trailer attached to a bus? It is never permitted. Em que circunstâncias o motorista pode transportar passageiros em um trailer acoplado a um ônibus? Resposta: nunca é permitido. In relation to the vehicle's doors, what in particular should a driver be aware of when driving a bus? That the emergency doors should never be locked. Em relação às portas do veículo, o que em particular o motorista deve estar ciente ao dirigir um ônibus? Resposta: que as portas de emergência nunca devem ser trancadas. What should a bus driver be aware of before moving off? The effect of any sudden movement of the bus on passengers. O que um motorista de ônibus deve saber antes de partir? Resposta: o efeito de qualquer movimento repentino do ônibus sobre os passageiros. What should a driver be aware of before moving off from a bus stop? Persons attempting to board the bus. O que um motorista deve saber antes de sair de um ponto de ônibus? Resposta: pessoas tentando embarcar no ônibus. When dealing with a passenger who is deaf or hard of hearing, a driver should speak clearly and at normal speed. Ao lidar com um passageiro surdo ou com deficiência auditiva, o motorista deve. Resposta: falar claramente e em velocidade normal. When dealing with a passenger with a physical disability, give them time to get to their seats before moving off. Do not. Ao lidar com um passageiro com deficiência física. Resposta: dê-lhes tempo para chegarem aos seus assentos antes de sair. When dealing with a passenger with a learning disability, a driver should be patient and explain more than once if needed. Ao lidar com um passageiro com deficiência de aprendizagem, o motorista deve. Resposta: seja paciente e explique mais de uma vez, se necessário. A wheelchair user boards the vehicle and wishes to use the docking area, which is occupied with standing passengers and their baggage. What should the driver do? Ask the standing passengers to move. Um usuário de cadeira de rodas embarca no veículo e deseja usar a área de atracação, que está ocupada com passageiros em pé e suas bagagens. O que o motorista deve fazer? Resposta: peça aos passageiros em pé que se movam. To safely deploy a lift or ramp for use by a wheelchair user, a driver should position the vehicle as close as possible to the curb. Para acionar com segurança um elevador ou rampa para uso por um usuário de cadeira de rodas, o motorista deve. Resposta: posicionar o veículo o mais próximo possível do meio-fio. In which of the following locations may a wheelchair user be carried in a bus or coach? In the docking area. Em qual dos seguintes locais um usuário de cadeira de rodas pode ser transportado em um ônibus? Resposta: na área de atracação. A dog which is used by a person with a physical, hidden, or learning disability is a assistance dog. Um cão usado por uma pessoa com deficiência física, oculta ou de aprendizagem é uma. Resposta: cão de assistência. A driver's responsibility with regard to a wheelchair restraint system is to ensure that the wheelchair is secured with the appropriate webbing straps or clamps. A responsabilidade do motorista em relação a um sistema de retenção para a cadeira de rodas é. Resposta:
Garantir que a cadeira de rodas esteja presa com as correias ou grampos apropriados. What should a driver do before moving off from a stop where the wheelchair ramp was used by a passenger? Ensure that the wheelchair ramp is safely secured. O que um motorista deve fazer antes de sair de um ponto onde a rampa para a cadeira de rodas foi usada por um passageiro? Resposta: certifique-se de que a rampa para a cadeira de rodas esteja fixada com segurança. Which of the following should professional bus drivers do if there are delays en route? Keep passengers informed. Qual das seguintes ações os motoristas de ônibus profissionais devem fazer se houver atraso no trajeto? Resposta: mantenha os passageiros informados. Private buses first registered after which of the following dates are required to have passenger seatbelts fitted? October 2007. Ônibus particulares registrados pela primeira vez após qual das seguintes datas são obrigados a ter cintos de segurança nos passageiros? Resposta: outubro de 2007. What can a bus driver do to avoid harsh braking for the comfort of their passengers? Read the road ahead and plan early. O que um motorista de ônibus pode fazer para evitar freadas bruscas para o conforto de seus passageiros? Resposta: leia a estrada à frente e planeje com antecedência. What should a bus driver do when communicating with a passenger who is hard of hearing? Driver should look at the passenger when speaking to them. O que um motorista de ônibus deve fazer ao se comunicar com um passageiro com deficiência auditiva? Resposta: o motorista deve olhar para o passageiro ao falar com ele. When carrying passengers in darkness, why should a bus driver have the interior lights switched on in the vehicle? In order for passengers to move around the bus safely when parked. Ao transportar passageiros no escuro, porque o motorista de ônibus deve manter as luzes internas do veículo acesas? Resposta: para que os passageiros se movimentem com segurança no ônibus quando estacionado. What is a legal responsibility of a bus driver carrying children? To ensure that passengers under the age of 17 comply with the requirement to wear a seatbelt or child restraint. Qual é a responsabilidade legal de um motorista de ônibus que transporta crianças? Resposta: garantir que os passageiros menores de 17 anos cumpram a exigência de usar cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças. Should a driver issue tickets whilst driving away from the bus stop? No, it can be dangerous and the passenger may fall. Um motorista deve emitir multas ao sair do ponto de ônibus. Resposta: não. Pode ser perigoso e o passageiro pode cair. What should a driver do when a deaf person gets on the bus? Look at the passenger when speaking to them. O que um motorista deve fazer quando uma pessoa surda entra no ônibus? Resposta: olhe para o passageiro ao falar com ele. If involved in a dispute with an angry person who threatens the company with legal action, the driver should remain calm and in control of the situation. Se estiver envolvido em uma disputa com uma pessoa irritada que ameaça a empresa com uma ação ilhada que ameaça um legal, o motorista deve. Resposta: manter a calma e o controle da situação. When a driver is involved in a dispute while on duty, the company may suffer commercially and financially because the driver is a representative of the company. Quando um motorista se envolve em uma disputa em serviço, a empresa pode sofrer comercial e financeiramente porque. Resposta: o motorista é um representante da empresa. When driving along and wishing to use a handheld mobile phone, what should the driver do? Stop at a safe location before using the phone. Ao dirigir e desejar usar um celular, o que o motorista deve fazer? Resposta: pare em um local seguro antes de usar o telefone.
A driver using a mobile phone is how many times more likely to have an incident? 4 times. O motorista que usa um celular tem quantas vezes mais probabilidade de sofrer um acidente? Resposta: 4 vezes. Why is tailgating, driving too close behind the vehicle in front, dangerous? The vehicle will not have enough distance to stop safely in an emergency. Por que dirigir muito perto do veículo da frente é perigoso? Resposta: o veículo não terá distância suficiente para parar com segurança em uma emergência. Is tailgating allowed on a motorway or dual carriageway? No, because the vehicle in front may stop suddenly. É permitido andar muito próximo do carro da frente em uma rodovia ou via dupla. Resposta: não, porque o veículo da frente pode parar repentinamente. What should a driver do if another vehicle blocks their right of way at a junction? Be patient and show restraint. O que o motorista deve fazer se outro veículo bloquear sua passagem em um cruzamento? Resposta: seja paciente e tenha moderação. When being overtaken and there is oncoming traffic, what should a driver do? Allow the overtaking vehicle to pass and return safely to the left side of the road. Ao ser ultrapassado e houver tráfego em sentido contrário, o que o motorista deve fazer? Resposta: permita que o veículo que está ultrapassando passe e retorne com segurança para o lado esquerdo da via. When another driver is in a hurry and cuts in front, what should a driver do? Be patient and do not react. Quando outro motorista está com pressa e corta a frente, o que o motorista deve fazer? Resposta: seja paciente e não reaja. A driver who is about to undertake a journey is upset or angry. What should they do? A driver should not drive until they are calm. Um motorista que está prestes a iniciar uma viagem está chateado ou irritado. O que ele deve fazer? Resposta: o motorista não deve dirigir até que esteja calmo. What should a driver be aware of when driving through a section of road where roadworks are ongoing? Narrower lanes than usual and restricted shoulder areas. O que o motorista deve estar ciente ao dirigir por um trecho de estrada onde há obras em andamento? Resposta: faixas mais estreitas do que o normal e acostamentos restritos. Why is tailgating, driving too close to the vehicle in front, a dangerous practice? It can restrict the driver's view of the road ahead. Por que dirigir muito perto do veículo da frente é uma prática perigosa? Resposta: pode restringir a visão do motorista da estrada à frente. What type of driving can reduce the chance of being in a road incident? Defensive. Que tipo de direção pode reduzir a chance de se envolver em um acidente de trânsito? Resposta: defensivo. To whom should a driver report aggressive driving? Local Garda station or traffic watch? A quem o motorista deve denunciar direção agressiva? Resposta: delegacia local da Guarda ou Vigilância de Trânsito. What is road rage? Uncontrolled anger resulting in intimidation toward another driver. O que é raiva ao volante? Resposta: raiva descontrolada resultando em intimidação em relação a outro motorista. A driver who is tailgating is following the vehicle ahead too closely. Um motorista que está colado no carro da frente está. Resposta: seguindo o veículo da frente muito perto. Why must a driver be particularly careful here? Because there is an increased danger of skidding. Por que um motorista deve ser particularmente cuidadoso aqui? Resposta: porque há um risco maior de derrapagem.
What should a driver do if there is a large oil spill on the road? Reduce speed by gently applying the brakes and switch on the hazard warning lights. O que um motorista deve fazer se houver um grande derramamento de óleo na estrada exposta? Reduza a velocidade aplicando suavemente os freios e ligue o pisca-alerta. What should a driver be aware of before crossing railway or tram lines? There may be an uneven surface, and tire grip may be reduced when crossing the rails. O que um motorista deve saber antes de atravessar linhas de trem ou bonde? Exposta. Pode haver uma superfície irregular e a aderência dos pneus pode ser reduzida ao cruzar os trilhos. What should a driver do if they encounter loose chippings on a road? Slow down and allow extra clearance to other traffic. O que um motorista deve fazer se encontrar lascas soltas na estrada? Resposta. Reduza a velocidade e dê mais espaço para o restante do tráfego. When should a driver use dipped headlights? From just after dusk to just before dawn. Quando um motorista deve usar os faróis baixos? Resposta. De logo após o anoitecer até pouco antes do amanhecer. What lights should a vehicle show at dusk? Dipped headlights. Quais luzes um veículo deve acender ao anoitecer? Exposta. Faróis baixos. What are the possible consequences of having incorrectly adjusted headlights? Oncoming road users could be dazzled. Quais são as possíveis consequências de ter os faróis ajustados incorretamente? Resposta. Usuários da estrada que se aproximam podem ficar ofuscados. When driving at night and blinded by the lights of an oncoming vehicle, what should a driver do? Look towards the verge and slow down and stop if necessary. Ao dirigir à noite e ficar ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima, o que o motorista deve fazer? Exposta. Olhe para o acostamento. Diminua a velocidade e pare se necessário. A driver has been driving regularly in daylight and must now undertake a journey at night. What should the driver do? Drive at a slower speed than in the day, as visibility is reduced at night. Ao dirigir à noite e ficar ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima, o que um motorista deve fazer? Resposta. Olhe para o acostamento, diminua a velocidade e pare se necessário. With regard to vehicle speed, what should a driver do when driving at night? Drive at a speed that enables the driver to stop within the distance ahead that they can see to be clear. Em relação à velocidade do veículo, o que o motorista deve fazer ao dirigir à noite? Resposta. Dirija a uma velocidade que permita ao motorista parar dentro de uma distância à frente que ele possa ver como livre. When driving at night, what is the safest approach for a driver to adopt? Drive at a speed that enables the driver to stop within the distance ahead that they can see to be clear. Ao dirigir à noite, qual é a abordagem mais segura para um motorista adotar? Resposta. Dirija a uma velocidade que permita ao motorista parar dentro de uma distância à frente que ele possa ver claramente. When is it safe for a driver to use the main beam headlights when driving at night? When there is no oncoming traffic. Quando é seguro para um motorista usar os faróis altos ao dirigir à noite? Resposta. Quando não há tráfego em sentido contrário. What lights should a driver have on when driving behind other traffic at night? Dipped headlights. Quais luzes um motorista deve manter acesas ao dirigir atrás de outro tráfego à noite? Resposta. Faróis baixos. When driving at night, when must a driver use dipped headlights? When meeting or driving behind other traffic. When there Ao dirigir à noite, quando o motorista deve usar os faróis baixos? Resposta.
ao encontrar ou dirigir atrás de outro tráfego. When dazzled by the lights of an oncoming vehicle, what should a driver do? Do not look directly at the lights. Ao ser ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima, o que o motorista deve fazer? Resposta: não olhe diretamente para as luzes. Is a driver allowed to sound the horn while driving in a built-up area at night? Yes, but between 11:30 p.m. and 7 a.m., the horn may be sounded only in an emergency. É permitido ao motorista buzinar enquanto dirige em uma área urbana à noite. Resposta: sim, mas entre 23h e 37h, a buzina só pode ser acionada em caso de emergência. When is the use of the horn prohibited? Between 11:30 p.m. and 7 a.m. in a built-up area. Quando o uso da buzina é proibido? Resposta: entre 23h e 37h em áreas urbanas. At night, what effect could driving with a single headlight have on oncoming drivers? They could mistake the vehicle for a motorcycle. À noite, qual o efeito que dirigir com um único farol pode ter sobre os motoristas que se aproximam? Resposta: eles poderiam confundir o veículo com uma motocicleta. When dealing with a passenger with a visual impairment, a driver should tell them if there is anything blocking their way as they get on or off the bus. Ao lidar com um passageiro com deficiência visual, o motorista deve: resposta: avisá-lo se houver algo bloqueando o seu caminho ao entrar ou sair do ônibus. When should a driver use the vehicle side lights? When parking on an unlit road. When parking at all times. Quando o motorista deve usar as luzes laterais do veículo? Resposta: ao estacionar em uma via sem iluminação.